Olá! A dica de livro do mês é A Fabulosa História do Hospital, escrita pelo médico cirurgião cardiovascular Jean-Noël Fabiani. É provável que você não conheça o autor, porque ele é francês e ele escreveu já uma dezena de livros, mas poucos traduzidos para o português. Acho que esse aqui é o mais famoso. Atualmente, ele leciona a disciplina de História da Medicina na Universidade Paris Descartes, na França. Nesse livro, que é de um estilo bem leve e ele tem muito bom humor, o Fabiani descreve não apenas a história do hospital, mas sim um pouco da história da medicina. Ele começa lembrando que a história da cirurgia, por exemplo, começou com os barbeiros. Sim, os barbeiros, aqueles que cortavam e ainda cortam a barba dos homens. E isso foi devido ao fato dos barbeiros estarem mais acostumados com o uso de lâminas, navalhas e também com sangue, obviamente. E também pelo fato de que a igreja na época considerava uma heresia alguém cortar ou abrir o corpo humano. É muito curioso ler sobre como foram feitas as primeiras ligaduras de vasos sanguíneos. A ligadura é o ato de fechar uma artéria que está sangrando, de forma a estancar a hemorragia. Algo simples e corriqueiro hoje em dia, mas que só foi pensado no século XVI e que sofreu muita resistência por parte dos cirurgiões da época e que só acabou sendo incorporada à prática médica mais de 2 séculos depois. Antes disso, para se fechar artérias que estavam jorrando sangue devido a uma amputação de um membro ou algum ferimento de faca, de qualquer coisa, arma de fogo, era necessário realizar uma cauterização, que consistia basicamente em queimar com calor o vaso sangrante. É comum a gente ver hoje em dia ainda em filmes que retratam tempos medievais ou até mais recentes o uso do fogo para estancar um sangramento. O calor do fogo ajuda também a matar as bactérias que causam infecções. O que era uma prática comum até o início do século XX, porque não se sabia exatamente que a causa das infecções eram as bactérias. Foi somente em 1928 que o britânico Alexander Fleming descobriu a penicilina, que é o primeiro antibiótico utilizado em larga escala mundialmente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso foi algo que revolucionou os cuidados de saúde. Em termos de evolução, isso foi algo que aconteceu praticamente ontem. E essa história está aqui no livro. O livro traz ainda inúmeras histórias assim deliciosas sobre a descoberta desses medicamentos e o desenvolvimento da medicina moderna. Além disso, boa parte, talvez metade do livro, é dedicada a contar como surgiram os hospitais lá na Idade Média, que no começo eram apenas depósitos, entre aspas, de pessoas que estavam morrendo ou que estavam com a saúde debilitada, ou ainda que não tinham o que comer quando vinham para as grandes cidades. O autor explora a evolução dos hospitais da Idade Média até chegar à época atual, porém com foco voltado mais para os hospitais franceses. Ele conta histórias do seu tempo como estudante de medicina nos hospitais de Paris, bem como também detalhes da formação médica na França. Algo que não é nenhum demérito, pelo contrário. Porém, seria mais honesto se o título do livro fosse algo como A Fabulosa História da Medicina e dos Hospitais Franceses. Muito da história da medicina aconteceu, obviamente, na Europa e também na França. E por isso o livro é mais do que recomendado para todo mundo que curte história e também que quer aprender um pouquinho mais sobre como temos os hospitais modernos de hoje em dia. Passando por alguns problemas que ainda são muito comuns às estruturas europeias, mas também são comuns às brasileiras. Só tenha ciência de que você vai aprender muito mais sobre como é a formação de um médico na França e que é um pouquinho diferente do que acontece no Brasil. Mas pela leveza, pelo humor dos textos e também pelo conteúdo que é excelente, é um livro que vale muito a pena ser lido. Se você gostou dessa rápida resenha, deixe seu curtir. E também se inscreva no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre algum tema de saúde. E uma vez por mês eu faço avaliação de algum livro como esse. Sempre com foco na saúde e com base na ciência. Se você tem a dica de algum livro, ou então um tema que quer deixar aqui, deixe seu comentário abaixo. Um forte e caloroso abraço. Tchau!